E aí, galera, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje vamos começar o segundo livro, a segunda parte do livro da Ética. Origem e natureza da mente. Não, sai daí. Já estamos familiarizados com o modelo geométrico de exposição sintético que o Spinoza escolheu, já lembrando os primórdios aqui dos vídeos do canal. A segunda parte, como não podia deixar de ser, também tem as definições, seus axiomas. Ela tem um parágrafo como prefácio, em que ele diz que ali nessa segunda parte ele pretende começar a desenvolver a demonstrar algumas coisas que decorrem da natureza de Deus. Ele aponta, não todas, óbvio, porque tem aquela história dos infinitos atributos que se exprimem em infinitos modos, de infinitas maneiras. Ele não poderia, num livro, falar de infinitas coisas. Não explicarei, na verdade, todas, infinitas, mas apenas aquelas que possam nos conduzir como que pela mão ao conhecimento da mente humana e de sua beatitude suprema. Então vejam o que está em jogo aqui. Beatitude suprema da mente, ó, não perde não. E aí ele apresenta 7 definições. A primeira definição é a definição de corpo. A segunda definição é a definição de essência. A terceira definição é ideia. A quarta definição é ideia adequada. A quinta definição é a duração. A sexta é a realidade. E 7, ele define as coisas singulares. Ele vai começar a expor o pensamento dele, e ele já está querendo dizer, eu estou partindo disso aqui. O corpo, eu entendo isso. Essência, eu entendo. Então, cada uma dessas definições vão gerar consequências para o pensamento que a gente já pode tentar se acostumar, ou sempre querer voltar para essas definições antes de ficar avançando. Sempre está lendo. Eu separei algumas só para a gente ler, porque eu não vou ler todas aqui. São pequenas, seria breve a leitura, mas estou sendo mais comedido e vamos deixar a leitura para vocês que estão aí ao vivo e a cores, que possam... Corpo, eu compreendo um modo que exprime de uma maneira definida e determinada a essência de Deus, enquanto considerada como coisa extensa. Veja-se o corolário da proposição 25 da parte 1. Essa definição de corpo, ela vai na contramão de toda a tradição que não considerava a matéria como digna da existência de Deus. Deus existiria fora da matéria. A matéria seria uma outra coisa, talvez um apêndice, talvez... a gente pode sempre ter uma percepção para o que a matéria seria, pela tradição que condena o corpo, que condena certos aspectos da existência como opostos à natureza humana, e não em diálogo e que dialogam com os seres humanos. Então esse corpo é legal. A essência, eu vou falar da definição da essência em outro lugar. Aqui vamos deixar ela... a ideia é um conceito da mente enquanto coisa que age. E aí ele faz uma distinção entre conceito e não percepção, porque a percepção daria essa sensação de ser passiva, da mente estar num papel passivo, enquanto que o conceito é uma construção da mente, é a mente em atividade. A ideia adequada, tem uma coisa muito legal aqui na ideia adequada que eu vou ler para vocês, olha só. Por ideia adequada, compreendo uma ideia que, enquanto considerada em si mesma, sem relação com o objeto, tem todas as propriedades ou denominações intrínsecas de uma ideia verdadeira. Explicação. Digo intrínsecas para excluir a propriedade extrínseca, a saber, a que se refere à concordância da ideia com o seu ideado. Então ele está querendo apontar para essa distinção que a gente precisa ter, de onde que a gente tem certeza de uma ideia verdadeira e onde que essa ideia verdadeira vai estar concordando ou não com um possível objeto ideado ali, com um possível objeto de relação que a mente está travando ali na sua indagação. Então, eu acho ótimo ele dizer que está falando intrínseca para excluir a extrínseca, né? Acho ótimo. A duração é outra definição que eu vou deixar vocês lerem por conta própria.
E a sexta definição eu acho perfeita, assim, eu acho realmente muito boa. Por realidade e perfeição, compreendo a mesma coisa. Essa frase, para mim, tinha que estar na cabeceira da cama, sabe? De todo mundo quando vai dormir, para se ligar. Peraí, realidade e perfeição é a mesma coisa. O embuste, sabe? A arapuca, a armadilha, tá nas relações que a gente estabelece, porque a gente não se relaciona diretamente com os atributos na sua manifestação suprema da existência divina. A gente está sempre lidando com as modificações desses atributos. Esses atributos estão se modificando e nós fazemos parte dessas modificações desses atributos. Nós compartilhamos de atributos divinos. Então, a gente é um resultado do nosso meio, ao mesmo tempo que temos poder de cultivo, né? Podemos cultivar em nosso meio aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos manter na existência. Então eu acho essa definição por realidade e perfeição, compreendo a mesma coisa, um chamado à realidade, um chamado à atenção de você com suas relações. O que você está cultivando no mundo? O que você está mantendo no mundo através dos seus hábitos, dos seus desejos, dos seus gostos? Eu gosto muito de me perguntar, como pesquisador de ética que sou, com o que você se ocupa, vale os recursos que você está ocupando? Sabe? A gente está num mundo que tudo é muito caro, tudo é muito custoso, nesse sentido que é caro, custoso, sabe? Tudo envolve muito trabalho. A globalização mesclou os mercados de tal maneira que hoje eu estou aqui falando com vocês rodeado por elementos de toda parte do mundo. Então, a gente precisa compreender muito profundamente, muito intimamente aquilo que nós estamos cultivando. Porque na nossa consciência o único juiz somos nós mesmos. Ninguém pode entrar no nosso pensamento para dizer o que pensar. Né? A gente está aí pensando por autonomia, por conta própria, porque somos seres humanos. Isso me leva para os axiomas, porque ele tem um axioma aqui que eu acho fantástico e que traz novamente consequências dessa decisão de demonstrar geometricamente de maneira sintética e não de maneira analítica. No próximo vídeo a gente vai poder falar mais sobre isso. Então tá, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam. Você veio até aqui, por favor, se inscreva no vídeo, curta, comente, para ajudar a gente a manter a reflexão ativa aí, chegando no máximo de pessoas possível. Tá bom? Beijão, pessoal. Tudo de bom e até a próxima.